Você já parou para pensar no impacto que os templos de Jerusalém tiveram ao longo da história? Esses locais sagrados, cercados de mistério e simbolismo, não são apenas marcos religiosos. Eles estão no centro de debates espirituais, arqueológicos e até políticos que moldam o presente e podem definir o futuro. Nesse vídeo, vamos explorar as histórias fascinantes dos dois primeiros templos, desde a sua construção até sua destruição. Vamos desvendar teorias intrigantes sobre onde eles foram construídos e discutir por que o terceiro templo é tão importante e tão polêmico nos dias de hoje. Por que esses templos continuam sendo um ponto de tensão em uma das regiões mais disputadas do mundo? E como suas histórias refletem questões espirituais que ainda ressoam profundamente? Fique por aqui até o final e vamos nos aprofundar nesse tema fascinante e intrigante, abordando temas relacionados aos mistérios e às profecias que cercam os templos de Jerusalém, e principalmente sobre a construção do terceiro templo. O primeiro templo de Salomão. O primeiro templo de Jerusalém, também conhecido como Templo de Salomão, foi uma das maiores construções da antiguidade. Erguida no século X a.C., por ordem do rei Salomão, filho de Davi. Segundo a tradição judaica, o templo foi construído para ser morada de Deus, um lugar sagrado onde os israelitas poderiam oferecer sacrifícios e se conectar ao divino. A construção do templo foi um projeto grandioso, com materiais de altíssima qualidade, como madeira de cedro do Líbano e pedras esculpidas, e levou 7 anos para ser concluída. O templo era dividido em várias áreas, incluindo o Santo dos Santos, um espaço reservado para a Arca da Aliança, onde se acreditava que a presença divina habitava. Este templo não era apenas um centro religioso, mas também um símbolo de unidade do povo de Israel, que se sentia protegido pela presença de Deus. Além disso, o Templo de Salomão representava a consolidação de uma nação poderosa, que agora tinha um local sagrado onde os judeus poderiam se reunir para adorar e celebrar sua fé. No entanto, o Templo de Salomão não teve longa existência. Em 586 a.C., o imperador babilônico Nabucodonosor II conquistou Jerusalém e destruiu o templo. A destruição foi devastadora, não apenas para a infraestrutura física, mas também para a identidade espiritual e cultural do povo judeu. O templo, que havia sido centro de adoração e de vida religiosa, foi reduzido a escombros, e os judeus foram forçados a viver no exílio na Babilônia. A perda do Templo de Salomão representou um golpe profundo para os judeus, que agora precisavam encontrar maneiras alternativas de manter sua fé e sua identidade, mesmo longe da sua terra natal. A destruição do templo também marcou o início de um período de reflexão espiritual para os judeus, que buscavam entender o motivo dessa catástrofe e como poderiam restaurar sua conexão com Deus. O segundo templo e sua expansão. Com a destruição do primeiro templo e o exílio babilônico, o povo judeu enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história. Contudo, após décadas de cativeiro, o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal em 538 a.C., marcando o início de uma nova era. Com o retorno, veio também o desejo de reconstruir o templo que simbolizava sua fé e identidade como nação. A reconstrução do segundo templo foi liderada por figuras importantes como Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Apesar da oposição de povos vizinhos e da escassez de recursos, o templo foi construído em 516 a.C., cerca de 70 anos após a destruição do primeiro templo.
Embora fosse mais simples e menos ornamentado que o Templo de Salomão, o segundo templo se tornou novamente o centro de vida religiosa e cultural de Israel. Ele representava a renovação da aliança com Deus e o restabelecimento da identidade judaica. Com o passar dos séculos, o templo passou por várias mudanças. No século I a.C., o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, realizou uma impressionante expansão e embelezamento do local. Sua motivação não era apenas religiosa, mas também política, pois Herodes queria consolidar seu poder e conquistar o apoio da população judaica. Ele ampliou a área do Monte do Templo, construindo grandes muralhas de contenção e revestiu o templo com pedras brancas e ouro. A transformação foi tão grandiosa que alguns estudiosos consideram o Templo de Herodes como uma nova construção, e em vez de uma simples renovação. O templo expandido por Herodes não só era um marco religioso, mas também um ponto de encontro de judeus do mundo todo. Durante os festivais, milhares de peregrinos iam a Jerusalém para oferecer sacrifícios e participar de cerimônias religiosas. O segundo templo também desempenhou um papel central nos eventos narrados no Novo Testamento, como as pregações de Jesus e sua crítica à corrupção dentro do sistema religioso da época. Porém, a história do templo também chegou a um final trágico. Em 70 d.C., durante a primeira revolta judaica contra o Império Romano, as forças de Tito sitiaram Jerusalém e destruíram completamente o templo. A destruição foi tão devastadora que restaram apenas fragmentos, sendo o Muro das Lamentações um dos poucos vestígios visíveis ainda hoje. Com a queda do segundo templo, os judeus novamente enfrentaram uma nova perda espiritual e cultural. Desde então, o Monte do Templo tornou-se um símbolo de esperança e saudade, sendo um local onde muitos acreditam que o terceiro templo será construído um dia, restaurando a conexão plena com Deus. Onde estavam os templos? A localização exata dos templos de Salomão e do segundo templo é um tema amplamente debatido, tanto por historiadores quanto por arqueólogos. A maioria dos especialistas concordam que os dois templos foram construídos no Monte do Templo, conhecido em hebraico como Har Habayit e em árabe como Al-Haram al-Sharif, situado na atual cidade velha de Jerusalém. Esse local é reverenciado como sagrado por judeus, cristãos e muçulmanos, o que torna qualquer investigação sobre ele extremamente sensível. De acordo com a tradição judaica, o Monte do Templo é o local onde Abraão teria preparado o sacrifício do seu filho Isaque e onde estava a eira de Araúna comprada pelo rei Davi. Por isso, o local tem significado religioso profundo e é visto como espaço ideal para a construção de um templo dedicado a Deus. Entretanto, a identificação precisa de onde cada estrutura ficava dentro do monte é motivo de divergências. Uma das principais razões para a falta de consenso é que escavações arqueológicas extensas no Monte do Templo são praticamente impossíveis devido a restrições políticas e religiosas. O local é atualmente ocupado por importantes estruturas islâmicas, como o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, tornando qualquer trabalho arqueológico um assunto delicado. Isso leva estudiosos a basearem suas teorias em textos antigos, relatos históricos e estudos geológicos. Alguns arqueólogos sugerem que o Santo dos Santos, a área mais sagrada dos templos, estava localizada diretamente sobre o Domo da Rocha. Outros acreditam que o templo poderia ter sido construído um pouco mais ao sul, até mesmo em uma área diferente do Monte do Templo. Há ainda teorias minoritárias que propõem que os templos não estavam no Monte do Templo, mas em outro lugar em Jerusalém, embora essas ideias sejam amplamente rejeitadas pela maioria dos especialistas.
O Templo de Salomão foi construído na cidade de Davi? Quando se fala na localização original dos templos de Jerusalém, a maioria dos estudiosos e arqueólogos concorda que eles foram construídos no Monte do Templo, onde hoje está o Domo da Rocha. No entanto, há uma teoria controversa que questiona essa ideia. O pesquisador Robert Cornuke, um ex-investigador criminal e um explorador bíblico, argumenta que o verdadeiro local do primeiro templo de Salomão não era no Monte do Templo, mas sim na cidade de Davi, uma área localizada mais ao sul, fora dos muros atuais da cidade velha de Jerusalém. Essa teoria se baseia em evidências arqueológicas, textos bíblicos e relatos históricos que, segundo Cornuke, indicam que o Templo de Salomão foi construído sobre a antiga cidade fortificada de Davi. Um dos principais argumentos é que a Bíblia descreve repetidamente o templo como estando sobre a fortaleza de Sião e acima da fonte de Gion, a principal fonte de água da cidade na época. O monte no templo, no entanto, não possui nenhuma fonte natural de água, o que levanta questionamentos sobre sua viabilidade como local para a construção do templo. Cornuke aponta que no relato bíblico, Salomão teria construído o templo no mesmo local onde Davi comprou a eira de Araúna, o Jebuseu. Tradicionalmente, acredita-se que esse local seja o Monte Moriá, mas Cornuke argumenta que esse detalhe pode ter sido mal interpretado e que a eira ficava, na verdade, na cidade de Davi. Além disso, ele sugere que as estruturas encontradas na cidade de Davi poderiam corresponder aos restos do verdadeiro templo, e não apenas às antigas fortificações ou prédios administrativos. Se essa teoria estiver correta, as implicações são imensas. Primeiro, isso significaria que as escavações realizadas no Monte do Templo ao longo dos anos não estavam realmente explorando o local original do templo. A polêmica sobre a construção do terceiro templo poderia mudar drasticamente, já que ele poderia ser construído na cidade de Davi, mas sem a necessidade de interferir no Domo da Rocha, um dos maiores pontos de tensões entre judeus e muçulmanos. Por outro lado, a teoria de Cornuke enfrenta forte resistência na comunidade acadêmica. A maioria dos arqueólogos rejeita essa ideia, argumentando que as evidências ainda apontam para o Monte do Templo como o verdadeiro local dos templos de Jerusalém. Além disso, documentos históricos, como os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, descrevem o terceiro templo em uma posição elevada e visível de longe, algo que seria mais coerente com a localização tradicional. Apesar das críticas, a teoria de Cornuke continua gerando debates e atraindo interessados na história bíblica e na arqueologia de Jerusalém. Se novas descobertas arqueológicas seguirem, será que essa ideia pode ganhar mais força? Ou será que o consenso acadêmico permanecerá firme na crença de que o Templo de Salomão realmente ficava no Monte do Templo? Além das questões arqueológicas, o Monte do Templo também é um ponto central de tensões religiosas e políticas. Para os judeus, é o lugar onde acreditam que um dia o terceiro templo será erguido. Para os muçulmanos, é um dos locais mais sagrados do Islã, associado à ascensão de Maomé ao céu. Essas visões conflitantes tornam qualquer discussão sobre a localização dos templos não apenas uma questão histórica, mas também um tema carregado de implicações emocionais e políticas. Mesmo sem escavações que confirmem todos os detalhes, o Monte do Templo permanece como um local de mistérios e devoção. Ele conecta milhões de pessoas ao seu passado espiritual e desperta debates que continuam a moldar contextos religiosos e geopolíticos da atualidade. O Domo da Rocha e o Terceiro Templo. No coração do Monte do Templo, ergue-se uma das estruturas mais icônicas e reverenciadas do mundo islâmico, o Domo da Rocha. Construído em 691 d.C. pelo califa Abd al-Malik, o Domo da Rocha não é uma mesquita, mas um santuário que abriga a rocha sagrada onde, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a noite da Ascensão.
Para os muçulmanos, é o terceiro local mais sagrado do Islã, após Meca e Medina na Arábia Saudita. O Domo da Rocha é um exemplo impressionante de arquitetura islâmica, com sua cúpula dourada brilhante e paredes decoradas com mosaicos e inscrições do Alcorão. Ele se tornou um símbolo não apenas da fé islâmica, mas também da longa e complexa história de Jerusalém como centro espiritual para diferentes religiões. Para os judeus, no entanto, o Domo da Rocha representa um obstáculo físico e espiritual. Eles acreditam que o local onde o Domo da Rocha foi construído é o mesmo onde ficavam o Santo dos Santos e os 2 templos anteriores. Por isso, muitos judeus ortodoxos defendem que o terceiro templo deve ser erguido exatamente ali. Essa visão, no entanto, é uma fonte de grande controvérsia, dado o significado religioso do Domo da Rocha para o Islã. A ideia de reconstruir o terceiro templo no local onde hoje está o Domo da Rocha gera debates acalorados e tensões políticas. Alguns grupos judaicos acreditam que o templo deve substituir o santuário islâmico, o que seria praticamente impossível sem desencadear um conflito de proporções internacionais. Outros sugerem que o terceiro templo pode ser construído ao lado do Domo da Rocha, como um símbolo de coexistência. No entanto, essa proposta também enfrenta resistência tanto de muçulmanos quanto de judeus. A construção do terceiro templo é vista como uma promessa messiânica para muitos judeus. Eles acreditam que apenas quando o templo for reconstruído, o Messias aparecerá para restaurar a paz e a ordem divina no mundo. No entanto, outros setores dentro do judaísmo alertam que a tentativa de reconstruir o templo pode provocar conflitos que vão contra o princípio de trazer paz. Os desafios para a construção do terceiro templo não são apenas teológicos e políticos, mas também práticos. A sensibilidade do monte do templo e as implicações internacionais tornam qualquer iniciativa algo extremamente delicado. Mesmo assim, grupos de Israel já trabalham para preservar tradições relacionadas ao templo, como a produção de utensílios e vestimentas sacerdotais e até mesmo a criação de planos arquitetônicos para um possível terceiro templo. Para a coexistência entre o Domo da Rocha e um futuro terceiro templo continua sendo uma questão em aberto, refletindo as complexas relações entre fé, história e política. Enquanto isso, o Domo da Rocha permanece um símbolo de devoção islâmica e um lembrete das profundas conexões que ligam Jerusalém e as 3 maiores religiões do mundo. As novilhas vermelhas e o ritual de purificação. Um dos elementos mais intrigantes associados à construção do terceiro templo é a importância das novilhas vermelhas. De acordo com a tradição judaica, descrita no livro de Números, capítulo 19, a purificação do povo e do espaço sagrado depende do sacrifício de uma novilha vermelha sem máculas. Suas cinzas misturadas com água seriam usadas em um ritual de purificação para que os judeus pudessem entrar em estado de pureza antes de qualquer atividade no templo. Essa prática tem sido objeto de expectativa e preparação por parte de grupos que defendem a reconstrução do templo. Encontrar uma novilha vermelha que atenda aos critérios bíblicos é uma tarefa desafiadora, pois a Torá especifica que o animal não pode ter nenhum defeito ou pelo menos ser um animal de outra cor. Além disso, a novilha nunca deve ter sido usada para trabalho. Essas exigências tornam raríssimo o surgimento de um animal que preencha todas as condições. Nos últimos anos, notícias de novilhas vermelhas sendo criadas em Israel têm gerado entusiasmo entre os defensores do terceiro templo. Em 2022, a chegada de 5 novilhas vermelhas dos Estados Unidos para Israel foi amplamente divulgada, reacendendo discussões sobre o possível cumprimento de preparativos para a reconstrução. Esses animais foram inspecionados por rabinos e considerados potencialmente adequados para o ritual. A relevância das novilhas vermelhas vai além de um simples requisito religioso.
elas simbolizam a conexão com rituais do antigo templo e a esperança de restaurar práticas que não são realizadas há mais de 2000 anos. Para muitos judeus, o sacrifício da novilha vermelha não apenas purificaria o espaço do templo, mas também traria o povo mais próximo de Deus e marcaria o início de uma nova era espiritual. No entanto, esse assunto também levanta debates. Grupos dentro do judaísmo e de outras religiões questionam se o sacrifício de um animal nos tempos modernos é necessário ou apropriado. Além disso, há quem veja as expectativas em torno das novilhas vermelhas como uma maneira de pressionar pela construção do terceiro templo, o que poderia aumentar as tensões no monte do templo e na região. Ainda assim, o simbolismo das novilhas vermelhas permanece poderoso, representando a ligação entre o passado e o futuro. Para os que aguardam a construção do terceiro templo, elas são um sinal de que as profecias estão mais próximas de se cumprir. O Instituto do Templo e os preparativos para a construção. Se há um grupo que leva a sério a construção do terceiro templo, esse grupo é o Instituto do Templo. Fundado em 1987 em Jerusalém, esse instituto tem como objetivo restaurar a tradição do serviço do templo e preparar todos os elementos necessários para que no momento certo o terceiro templo possa ser erguido e funcionar de acordo com as leis bíblicas. Desde sua fundação, o Instituto do Templo tem trabalhado ativamente na recriação de objetos sagrados, vestimentas sacerdotais e até mesmo na formação de sacerdotes aptos para realizar os rituais. Cada item é produzido seguindo rigorosamente as descrições da Torá, garantindo que estejam prontos para serem usados assim que o templo for reconstruído. Entre os objetos já concluídos, destaca-se um menorá de ouro, um candelabro de 7 braços feito com cerca de 45 kg de ouro puro. Ele já está exposto em um local próximo ao Muro das Lamentações e será colocado no novo templo assim que ele for construído. Outro objeto fundamental já pronto é o éfode, a vestimenta sacerdotal usada pelo sumo sacerdote, feita com fios de ouro e tecidos finos, exatamente como descrito na Bíblia. Além disso, o Instituto já produziu instrumentos musicais, recipientes para incenso, mesa de oferendas e até o peitoral do sumo sacerdote, cravejado com 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. Há também um altar de sacrifício em desenvolvimento, construído com pedras não trabalhadas, como exigido pelas Escrituras. Mas os preparativos não se limitam aos objetos. O Instituto do Templo também treina descendentes da tribo de Davi, que serão responsáveis pelos rituais do templo. Esses sacerdotes aprendem sobre as leis do serviço do templo, as práticas de sacrifício e os cânticos tradicionais. Além disso, há esforços para recriar a vaca vermelha, um elemento essencial para os rituais de purificação, necessários para a inauguração do terceiro templo. A grande questão que ainda permanece é: onde e quando esse templo será construído? Enquanto a maioria dos judeus ortodoxos acredita que o templo deve ser reconstruído no mesmo local dos templos anteriores, onde hoje está o Domo da Rocha, o cenário político e religioso torna essa possibilidade extremamente complexa. Mesmo assim, o Instituto do Templo continua seus preparativos, acreditando que no tempo certo, o terceiro templo será uma realidade. Diante de tantos avanços e da dedicação de grupos como esse, surge uma pergunta inevitável: estamos mais perto do que nunca da construção do terceiro templo? A profecia cristã e o terceiro templo. A construção do terceiro templo em Jerusalém não é apenas uma questão de fé judaica, mas também ocupa um lugar significativo nas profecias cristãs.
Para muitos cristãos, especialmente aqueles que interpretam a Bíblia sob uma perspectiva escatológica, o terceiro templo está diretamente ligado aos eventos que antecedem o final dos tempos, conforme descrito nos livros de Daniel, o Evangelho de Mateus e o Apocalipse. Segundo essas interpretações, a reconstrução do templo seria um marco que indicaria a proximidade da segunda vinda de Cristo. O terceiro templo, no entanto, não seria apenas um local de adoração. Muitas profecias cristãs sugerem que ele seria o cenário onde o anticristo, uma figura de grande engano e oposição a Deus, se manifestaria, se proclamando como divino. Esse evento é frequentemente associado ao conceito de abominação desoladora, mencionada no livro de Daniel e retomada por Jesus no Novo Testamento. Para os cristãos que seguem essa linha de interpretação, o terceiro templo é ao mesmo tempo um símbolo de esperança e um alerta de tempos difíceis. Ele representaria o cumprimento das profecias bíblicas e o início de um período de tribulação, mas também a promessa de redenção e vitória final de Cristo. Essa dualidade faz que o tema do templo desperte grande interesse em círculos cristãos. Por outro lado, algumas denominações cristãs não veem a necessidade de um novo templo físico. Para elas, o sacrifício de Jesus tornando desnecessária a construção de um espaço sagrado. Nessa visão, o terceiro templo seria interpretado de forma simbólica, representando a igreja ou o próprio corpo dos fiéis como um lugar onde Deus habita. A relação entre as expectativas judaicas e cristãs em torno do templo é complexa. Enquanto muitos judeus aguardam a vinda do Messias para liderar a construção do templo, as profecias cristãs identificam esse Messias como o anticristo. Essa diferença de perspectivas gera um diálogo delicado entre as duas tradições, que compartilham uma base histórica e espiritual, mas diferem nas interpretações teológicas. Apesar das diferenças, o terceiro templo continua sendo um ponto de convergência e debate entre judeus e cristãos, além de atrair o interesse de estudiosos e de curiosos ao redor do mundo. Ele simboliza não apenas questões de fé, mas também temas universais como a busca por significado, esperança e o cumprimento de promessas divinas. Essa ligação entre o terceiro templo e as profecias cristãs mantém a discussão viva, trazendo à tona questões sobre o papel da religião no mundo moderno e as implicações de eventos proféticos para o futuro da humanidade. O terceiro templo na perspectiva judaica. O terceiro templo é um dos pilares centrais da fé judaica, especialmente para os que acreditam na vinda do Messias, uma figura messiânica que restaurará a glória de Israel e trará a paz ao mundo. Para muitos judeus, o terceiro templo não é apenas um desejo espiritual, mas uma promessa de renovação e restauração que está profundamente enraizada nas profecias bíblicas. A perspectiva de reconstrução do templo é um reflexo de esperança por um futuro em que Israel será restaurado à sua posição de liderança espiritual e política, conforme predito nas Escrituras. De acordo com a tradição judaica, o terceiro templo será erguido no Monte do Templo em Jerusalém, o lugar mais sagrado para o judaísmo. Ele será um símbolo de paz, harmonia e a presença divina na terra, um local onde as nações poderão se unir em adoração e louvor a Deus. O templo também desempenhará um papel crucial na observância das mitzvot, que seriam o mesmo que mandamentos, e no cumprimento de várias leis religiosas, que não podem ser seguidas sem um templo. Para muitos judeus, a construção do templo é o sinal do que o Messias já está próximo. A chegada do Messias é vista como a conclusão de uma jornada espiritual que começou com os patriarcas. Foi confirmada por figuras como os profetas e se concretizou na promessa feita por Deus a Davi e seus descendentes. O Messias será um líder que reunirá os judeus espalhados pelo mundo, restaurará o templo e trará uma era de paz e justiça universal.
A visão do rabino Chai Kaniveskai, uma das figuras mais influentes do judaísmo contemporâneo, tem ganhado destaque recentemente. Ele afirmou publicamente que o Messias já existe e que pode se revelar a qualquer momento. Para Kaniveskai e muitos dos seus seguidores, a reconstrução do terceiro templo está ao alcance, dependendo apenas da manifestação do Messias, que guiará o processo da edificação do templo e a restauração do povo judeu. Esse tipo de declaração gera grande entusiasmo entre os judeus ortodoxos, que veem essas palavras como um sinal de que o tempo do Messias está prestes a se cumprir. A crença do que o povo judeu é o povo escolhido por Deus também é central para essa visão. Para os judeus, o templo não é apenas um espaço físico, mas uma conexão direta com a promessa divina feita por Abraão, Isaque e Jacó. A construção do terceiro templo representaria a realização de uma aliança eterna entre Deus e o povo judeu, simbolizando a redenção final e o cumprimento de todas as profecias. Embora muitos judeus vejam essa construção como um evento iminente, há também vozes que expressam cautela e questionam os métodos e os momentos apropriados para iniciar a construção do templo. Alguns acreditam que a reconstrução do templo deve ser um processo natural, conduzido por sinais divinos, e que não deve ser forçada por ações humanas prematuras. Ainda assim, a esperança pelo terceiro templo continua a ser parte fundamental da identidade religiosa judaica. Ele representa não apenas um edifício físico, mas a renovação do relacionamento entre Deus e seu povo, marcando o fim da diáspora e o início de uma era messiânica de paz. Resumo e reflexões finais. Ao longo desse vídeo, exploramos complexos e fascinantes aspectos dos templos de Jerusalém, desde a sua história antiga até as atuais expectativas sobre a construção do terceiro templo. Começamos com o primeiro templo erguido por Salomão e o segundo templo reconstruído por líderes como Egeu Zacarias e depois ampliado por Herodes o Grande. Ambos desempenharam papéis centrais na história religiosa do judaísmo, sendo destruídos em momentos chaves de crise e conflito. Vimos também as teorias sobre os locais onde esses templos podem ter sido construídos, como debates sobre várias possibilidades e divergências entre estudiosos e líderes religiosos. A presença do Domo da Rocha, um símbolo de fé islâmica, trouxe à tona a complexidade do local, refletindo o papel central que Jerusalém desempenha para diversas religiões. Além disso, discutimos a importância das novilhas vermelhas e como elas se conectam ao ritual de purificação necessário para que os judeus pudessem se aproximar do templo, enfatizando a continuidade das tradições e o simbolismo profundo que permeia o processo de construção do terceiro templo. Aprofundamos também a visão cristã sobre o terceiro templo, particularmente no que diz respeito ao anticristo e às profecias que conectam a sua construção ao fim dos tempos. As expectativas cristãs e judaicas se entrelaçam, oferecendo uma perspectiva única sobre o papel do templo nas narrativas espirituais de ambas as religiões. Por fim, abordamos o significado do terceiro templo para os judeus, tanto como símbolo de esperança messiânica, como com a promessa de redenção. A declaração do rabino Chai Kaniveskai de que o Messias já existe e já está próximo de se revelar reforça a crença de que a construção do templo pode ser um evento iminente, uma manifestação da vontade divina que transcende gerações. Em resumo, a construção do templo não é apenas um evento histórico ou religioso. Ela carrega profundas implicações espirituais, políticas e sociais. Para aqueles que aguardam esse momento, o templo representa a realização das profecias antigas e a chegada de uma nova era de paz e justiça. A história dos templos de Jerusalém continua a ser um tema de debate e reflexão, desafiando tanto crentes quanto estudiosos a explorarem suas profundezas, seu impacto e suas implicações no mundo de hoje.
Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!